Minha amiga e meu amigo, o ditador Lula, ao chegar na Argentina para um encontro com os demais ditadores fracassados da América Latina, ele foi alvo de protesto. As pessoas na Argentina protestaram contra a presença dele e de outros ditadores naquele país. O lamentável no meio a tudo isso é que a gente está vendo o Brasil numa situação de vexames. O Lula age de uma forma impensada, indigna. O seu governo é um fracasso total. E isso já pôde ser notado muito antes da posse. Eu me lembro que o Supremo Tribunal Federal, um ministro do Supremo Tribunal Federal, proibiu que pessoas nas redes sociais fizessem ilação, fizessem comentários em que ligava Lula aos ditadores da Venezuela e da Nicarágua, Nicolás Maduro e Daniel Ortega, respectivamente. Os brasileiros foram proibidos de fazer esse tipo de comentário. No entanto, no decorrer dessa semana, no dia em que ocorreu esse evento, o Lula não só se aproximou dos representantes desses mandatários nesse evento, tendo em vista que eles não foram à Argentina porque por medo de ser preso, vale ressaltar, Nicolás Maduro e Daniel Ortega não foram nesse evento na Argentina por medo de serem presos, tem pedido de prisão para eles, por crime contra a humanidade, por agressão à democracia, por narcoterrorismo, enfim. E a gente está vendo que hoje o governo Bolsonaro, refaço aqui minha fala, o governo Lula não só se reaproxima dessas ditaduras, como também promete usar o dinheiro público, dinheiro brasileiro, para fazer doações disfarçadas de empréstimo para esses países. Vale lembrar que Cuba, por exemplo, e Venezuela têm dívidas astronômicas com o Brasil e não pagam. Dívidas contraídas via BNDES e não pagam. Ao invés de cobrar desses países o que devem, o governo do ditador Lula, o regime do ditador Lula, vai conceder-lhes mais empréstimos, que na verdade não passa de doação. Então, senhoras e senhores, o que está acontecendo na América Latina, através do Brasil e do nosso sangue, o nosso suor e as nossas lágrimas? Nós estamos, de uma forma indireta, nós brasileiros que trabalhamos sol a sol, estamos financiando de uma forma involuntária e indireta ditaduras sanguinárias e corruptas ao redor da América Latina, com essas doações disfarçadas de empréstimo. Quem não lembra da ditadura do Nicolás Maduro, passando com um carro-tanque em cima de manifestantes desarmados e pacíficos? Quem não lembra do Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, dissolvendo manifestação pacífica com balas reais, onde 700 pessoas perderam suas vidas? E por aí vai. E por aí vai. Tudo isso é extremamente lamentável. Quando a gente vê que o Brasil precisa de infraestrutura, estradas ruins, alguns lugares precisam de pontes, escolas, as periferias, as favelas precisam ser humanizadas, ter uma estrutura que leve um pouco de dignidade para as pessoas que lá moram. O homem do campo, do interior, que não consegue escoar a sua produção, a sua carga, a sua colheita,
porque as estradas estão ruins. Quando ele consegue sair da sua propriedade com a carga até chegar à Ceasa ou Ceagesp, depende muito do ponto de abastecimento dos mais diferentes estados, parte da produção está castigada, machucada por causa do sacode das estradas ruins e chega lá com um valor abaixo do que deveria e uma produção que cai na avaliação. Aí, com tanta coisa para se fazer, aqui no Brasil, esse ditador brasileiro, Luiz Inácio Dilma da Silva, repassa os nossos recursos para essa gente. Tudo isso é extremamente lamentável, preocupante. A gente está vendo o governo, o regime do ditador Lula, se aproximando das piores ditaduras do mundo e da América Latina. Agora eu fiquei feliz porque eu vi no encontro da CELAC realizada na Argentina, o presidente do Paraguai e o presidente do Equador, ou melhor dizendo, o presidente do Paraguai e do Uruguai, falar algumas verdades na cara desses ditadores. Lula, Alberto Fernandes da Argentina, e eles são cara de pau, são um bando de sem vergonha, um bando de faz de conta. Eles fingiam que não eram com eles. Esses dois presidentes, Paraguai e Uruguai, tocaram na questão da democracia, da liberdade, do tirar da liberdade de expressão, e eles ficaram quietinhos. Lula agora não basta mais só fazer vergonha aos brasileiros aqui no Brasil. Ele quer exportar essa vergonha para a América Latina e para o mundo. Esse senhor, ele é um desastre total para o Brasil. O seu governo está levando o nosso país numa queda livre rumo à desordem e um retrocesso. Se revela uma pessoa indigna de liderar um país tão grande e importante quanto o Brasil. E eu não sei aonde é que isso vai parar. O fato é que todo esse desmonte do nosso Estado acontece sob os olhos do Congresso Nacional, Câmara e Senado, da Justiça Brasileira, Supremo Tribunal Federal, da imprensa esquerdopata que se faz de cega, surda e muda e se revela não ter compromisso com as verdades, com os fatos. Muito pelo contrário, passa pano e faz cortina de fumaça para que a população não possa ver o que verdadeiramente está acontecendo. Fato é que a banda podre da classe política, que ao invés de salvar o Brasil, se junta a esse regime tirânico do ditador Lula para levar o país ainda mais para o buraco. Eu fico triste, muito triste, porque a gente estava vindo numa boa toada rumo à ordem e o progresso, e a gente está vendo agora o Brasil como um trem descarrilhado, como um caminhão de morro abaixo, sem freio, dirigido por um bêbado. Moral da história: tragédia anunciada, tragédia certa. Porém, o que mais me conforta é saber que, pelo que tudo indica, o governo, o regime do ditador Lula não vira o ano 2023 para o ano de 2024. Por certo, até apostaria, ele será alvo de um impeachment. E não são daqueles que ele considera como amigo, mas sim não são daqueles que ele considera como inimigo, mas sim daqueles que ele tem como aliado e amigos. Vai ser o fogo amigo, orquestrado com mãos de gato pelo seu próprio vice. Isso é líquido e certo. Mas enquanto esse acontecimento não vem, o Brasil vai se esfarelando e a população vai sofrendo, gemendo, porque vê o desemprego aumentar, a violência aumentar,
as empresas fecharem, os investidores fugirem do Brasil, porque sabe que aqui há um mar de incerteza, há um pantanal de insanidade, que não vai levar a nada e a lugar nenhum. Esse é o PT, esse é o Lula, essa é a esquerda. Não sabe produzir nada, absolutamente nada, a não ser destruir. E fazer, enquanto pode, enquanto tem riqueza gerada pelos outros, fazer cortesia com chapéu alheio ou bancar o Tiradentes com o pescoço dos outros. Dias piores estão por vir. Acredito que o Brasil um dia possa melhorar, mas antes de começar a melhorar, por certo, vai piorar e muito. E não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. E é justamente por essa razão que eu clamo, peço, rogo a Deus que Ele coloque as suas mãos sagradas sobre a nação brasileira e salve-a da desgraça que está por vir.